anterior, eu trabalhei a questão do surgimento do pensamento político, mais precisamente a partir da influência dos filósofos gregos Sócrates, Platão e Aristóteles. Vou continuar esse assunto hoje trabalhando o período do Renascimento, que vai marcar o fim da Idade Média e vai dar margem para grandes transformações na humanidade, principalmente com o desenvolvimento do Estado, com o surgimento do Estado de Direito. E aí vamos ver principalmente o Renascimento, o seu aprimoramento com o Iluminismo, os filósofos que trabalharam o pensamento iluminista e influenciaram na fundamentação do Estado moderno, e a briga que se tem, a luta que se tem para distanciar, para separar a Igreja do Estado. Os filósofos gregos, Platão e Aristóteles, eles foram condutores do pensamento no Ocidente, do pensamento político e do pensamento científico também. Da parte do Platão temos a influência idealista, como já mostrei para vocês, e da parte do Aristóteles o realismo. Com o Renascimento temos o fim do predomínio do pensamento religioso e agora o pensamento humanista, tendo o ser humano como centro, colocando-se em evidência até se desenvolver uma sociedade moderna, com um processo inclusive de industrialização e das grandes revoluções. O Renascimento foi um movimento artístico, político, cultural, científico, que vai marcar definitivamente a separação entre razão e fé. Na política, o Maquiavel, que foi um seguidor, um secretário dos príncipes na época, ele escreveu uma obra chamada O Príncipe, baseada nas suas experiências acompanhando os governantes durante vários períodos. Então Maquiavel, com a escrita do Príncipe, ele vai mostrar que a religião não pode se misturar com política, ou que a política não pode se misturar com a religião. A partir de Maquiavel, temos aí uma leitura histórica, com um método comparativo, mostrando que a política, que trata das relações do poder, ela tem a ver com a vida dos seres humanos, a vida em coletividade, e que a religião, embora esteja presente em várias situações na vida dos indivíduos, a religião não pode ser misturada com a política. Maquiavel, inclusive, em uma das passagens no livro O Príncipe, ele demonstra que a religião deve ser vista como uma ideologia e que o príncipe, se quiser se manter no poder, se quiser manter o Estado, se quiser a estabilidade, ele precisa considerar a religião quando você tem principalmente várias pessoas ligadas a uma determinada religião e que pertencem a um principado. Então, mesmo que esse príncipe seja ateu, por exemplo, ele não pode negar a religião como uma coisa importante. Mas essa religião não pode ser maior do que a política, do que a relação entre os homens, do que as relações de poder. Durante a Idade Média, tínhamos essa mistura entre religião e política. Por isso que você vai encontrar vários bispos, padres, papas, que vão ter o controle, inclusive, do Estado. A religião ela vai estar muito misturada com o Estado. Ela não se separava. A partir do Renascimento, principalmente com Maquiavel, vamos ter a separação entre religião e política, entre religião e Estado. A Reforma Protestante ela aconteceu também na esteira do movimento renascentista. É com a Reforma Protestante que vai se pensar, inclusive, a forma de lidar com a religião. Martinho Lutero, que foi o precursor da Reforma Protestante, ele vai pensar a crença no Deus vivo, no Deus único, mas não com o domínio que se tinha a Igreja Católica. Vai mostrar a liberdade do ser humano, inclusive, para ter a sua crença, o modo de crer em Deus. Seguindo a Reforma Protestante, vamos ter aí o Calvino, que vai também trabalhar a presença
divina, a presença cristã, junto com a questão conjuntural, material, que vai influenciar no desenvolvimento, inclusive, do capitalismo ao longo do tempo. Não por acaso houve grandes conflitos entre católicos e protestantes, porque a reforma protestante ela não deve ser vista apenas como um movimento religioso, muito menos de fanatismo. A reforma protestante ela trouxe um modo de crer em Deus, um modo de lidar com Deus único também. E isso foi importante porque separou os poderes, o poder da Igreja Católica. Agora, o poder político da Igreja Católica não é mais o mesmo, porque inclusive alguns reis, eles vão aderir ao protestantismo. Vamos ter então, com a reforma protestante, uma mudança na sociedade, uma mudança profunda na sociedade e também nas relações políticas. A religião sempre foi, durante a Idade Média, misturada com a política. Agora, a fé dá lugar à razão na política, como mostrei com o Maquiavel. Há uma luta para separar Estado da religião. Uma luta para se ter um pensamento laico sobre a política, sobre o Estado. E aí o Maquiavel vai ser importante nesse processo aí, porque ele vai, através da sua metodologia experimental, com a experiência, a metodologia comparativa e dados históricos, ele vai mostrar como as relações de poder, como a política, ela faz parte da vida dos humanos e não tem a ver com uma mão divina. Se pensava, por exemplo, que os reis, eles eram escolhidos por Deus. Mas agora, sabe-se que os reis são frutos também de coisas terrenas, da vida terrena. Então Maquiavel vai mostrar isso na sua obra O Príncipe. Durante o período renascentista, vamos ter também vários teóricos que vão pensar a melhor forma de lidar com a política. Ainda no período absolutista, temos aí o Thomas Hobbes, que vai pensar num Estado como uma força máxima, como um grande monstro Leviatã, aí na sua obra Leviatã, e ele vai considerar que os humanos, eles precisam de segurança, e aí eles vão deixar a sua liberdade para se ter a segurança, e o Estado dará garantia dessa segurança. O Hobbes, assim como Maquiavel, considerava que o ser humano, por si, ele é instintivo, ele é mau. Por isso que ele vai precisar do Estado para organizar a sociedade, para que os seres humanos não se destruam, não se digladiem. Então, o Hobbes ele vai estabelecer na sua obra Leviatã a ideia do Estado absoluto como uma necessidade para conter os ânimos dos indivíduos. Mais adiante, nós vamos ter o aprimoramento do Renascimento, que vem com o Iluminismo no século XVII. Um teórico chamado John Locke, um teórico inglês, o John Locke, ele vai defender um Estado diferente do Estado absolutista do Hobbes. Em vez do absolutismo, ele vai defender o Estado liberal. É o período em que vai estar muito em voga a ideia de indivíduo, de propriedade e necessidade de liberdade. Liberdade política, liberdade econômica e liberdade religiosa. Para o John Locke, o ser humano ele nasce instintivo, ele é natural, nasce no seu estado de natureza, mas ele tem a capacidade do uso da razão. E por essa capacidade do uso da razão, ele pode inclusive adquirir propriedade. E por isso ele tem direito a essa propriedade. E o Estado deve garantir essa propriedade do indivíduo e não ser um Estado absolutista. Com o pensamento do Thomas Hobbes, temos o absolutismo. Agora, com o pensamento do John Locke, temos o liberalismo, que é o livre comércio, a livre iniciativa privada, o indivíduo com sua capacidade total
de adquirir propriedade e o Estado que possa garantir a segurança e a propriedade do indivíduo. O pensamento do John Locke vai alimentar o desenvolvimento do capitalismo na forma burguesa como nós conhecemos hoje. Teóricos como o Rousseau vai ser contra a propriedade privada. Para Rousseau, a propriedade privada ela é a raiz de todos os males. É pela propriedade que surgem os conflitos sociais. Então, Rousseau, embora sendo um liberal, não concordava com a propriedade privada. O Estado, a partir das revoluções, nós temos com o pensamento iluminista, que é a época das luzes, temos, por exemplo, o John Locke, o Montesquieu, o Rousseau e outros teóricos que vão defender agora uma sociedade moderna com o uso da razão e com uma organização política capaz de atender a sociedade, de atender os cidadãos e de não se prender, desse cidadão não se prender ao Estado, não ser um objeto do Estado. Então, John Locke vai influenciar nesse pensamento. Montesquieu vai ser outro teórico que vai pensar na divisão de poderes e por isso temos o poder hoje dividido em três partes: executivo, legislativo e judiciário. A partir daí nós temos aí com o iluminismo o pensamento religioso ainda presente, mas não com a força que se tinha até o século XVI. Agora a razão passa a ter mais vez na sociedade, na política. Não se espera mais um rei, por exemplo, um governante escolhido por Deus, como se acreditava. Os governantes devem ser escolhidos pelos humanos. Daí a democracia participativa através de uma forma indireta, escolhendo os representantes. Aí é o uso racional, o uso que vem com o iluminismo. O Estado que nós conhecemos hoje, a vida como nós conhecemos hoje, tem essa base renascentista, iluminista, para organizar a sociedade. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial, essas duas revoluções, elas marcaram significativamente a sociedade. A Revolução Francesa, do ponto de vista político. A Revolução Industrial, do ponto de vista da economia. Não se pode esquecer que a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, assim como outras revoluções, elas surgiram a partir do desenvolvimento do iluminismo, do uso da razão. Essas revoluções marcaram definitivamente a face da terra, a organização dos indivíduos na sociedade e traz a ideia do Estado cada vez mais forte, cada vez mais presente. O Estado, com a Revolução Francesa, assume-se como Estado burguês, ou seja, os proprietários, os donos dos meios de produção vão ser os organizadores do Estado, vão defender um Estado laico também, e vão defender um Estado que possa garantir ao indivíduo a liberdade e a propriedade. Essa é a grande luta da Revolução Francesa com o lema igualdade, liberdade e fraternidade. Até hoje temos essa luta. É importante levar em consideração o seguinte, que o Estado, mesmo surgindo de forma moderna com a ascensão da burguesia, que foi importante para tirar do jugo do absolutismo dos reis, a mistura da religião com a política, o Estado burguês ele surge com a ideia da Constituição para organizar a sociedade, a ideia das assembleias constituintes, dos parlamentos. Isso vai ser muito importante porque o Estado vai ser aquele que vai organizar a sociedade e os indivíduos podem cobrar do Estado melhorias para a sua vida. Mas acontece que esse Estado burguês, ele se estabelece de forma a garantir os privilégios da classe burguesa. Embora fale na maioria, no povo, no cidadão, esse Estado burguês continua sendo um Estado para uma minoria. Assim como era na Grécia Antiga, assim como era durante o período da aristocracia, dos reis,
das monarquias, assim também vai ser com o desenvolvimento da indústria, com o mercado livre. Esse Estado vai ser um Estado burguês. E por isso que esse Estado vai ser bastante criticado por vários teóricos, como é por Karl Marx e por Engels. Depois vamos falar da crítica do Estado burguês, ok? Não se esqueça de se inscrever, pessoal, no nosso canal, de dar um like, ativar o sininho para receber as nossas novidades, compartilhar e divulgar os nossos vídeos, que é muito importante para que a gente continue contribuindo com o conhecimento neste canal. Até mais.